Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E pode ser acessado também pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. Na noite de hoje, mais uma vez, nós vamos exibir um vídeo no início do nosso programa para ilustrar a temática que nós vamos abordar. E o tema é justamente a continuação do programa anterior e que versa sobre o homem interno e o homem externo. Esses vídeos foram gentilmente cedidos por André Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, e também as pessoas que quiserem acessar esses vídeos pela internet podem, então, procurar o endereço eletrônico que está aí na tela. Então, eu pediria que o pessoal da produção passasse o vídeo para nós. Obrigado. Os interiores do que são homens espirituais foram mesmo na atualidade elevados do lado do céu, porque o consideram em primeiro lugar. Mas os interiores pertencentes ao mental, nos que são puramente naturais, foram na atualidade voltados para o mundo, pois consideram um mundo em primeiro lugar. Os interiores que pertencem ao mental, mens, são voltados em cada um para o que ele ama acima de todas as coisas. E os exteriores que pertencem ao mental, ânimos, são voltados para o lado onde estão os interiores. Aqueles que só têm uma ideia comum do homem interno e do homem externo, creem que o homem interno é o que pensa e quer, e o homem externo é o que fala e age, porque pensar e querer é interno, e porque falar e agir é externo. Mas é preciso que se saiba que, quando o homem pensa com inteligência e quer com sabedoria, ele pensa e quer segundo o interno espiritual. Mas que, quando o homem pensa sem inteligência e quer sem sabedoria, ele pensa e quer segundo o interno natural. Por consequência, quando, a respeito do Senhor e das coisas que pertencem ao Senhor, e a respeito do próximo e das coisas que pertencem ao próximo, o homem pensa bem e lhes quer bem, então ele pensa e quer segundo o interno espiritual, porque é segundo a fé do vero e o amor do bem, portanto, segundo o céu. Mas quando o homem pensa mal deles e lhes quer mal, ele pensa e quer segundo o interno natural, porque é segundo a fé do falso e o amor do falso, portanto, segundo o inferno. Em uma palavra, quanto mais o homem está no amor para com o Senhor e no amor em relação ao próximo, tanto mais está no interno espiritual e pensa e quer, e também fala e age segundo este interno. Mas quanto mais o homem está no amor de si e no amor do mundo, tanto mais está no interno natural, e pensa e quer, e também fala e age segundo este interno. Foi provido pelo Senhor, e regulando de modo que tanto mais o homem pensa e quer segundo o céu, quanto mais é aberto e formado o homem interno espiritual. A abertura no céu até o Senhor
e há formação segundo as coisas que pertencem ao céu. Mas, vice-versa, quanto mais o homem pensa e quer, não segundo o céu, porém segundo o mundo, tanto mais o homem interno espiritual é fechado e o homem externo aberto. Há abertura no mundo e formação segundo as coisas que pertencem ao mundo. Aqueles em quem o homem interno espiritual foi aberto no céu para o Senhor estão na luz do céu e na iluminação pelo Senhor, e por conseguinte na inteligência e na sabedoria. Eles veem o vero porque é o vero, e percebem o bem porque é o bem. Mas aqueles em quem o homem interno foi fechado não sabem que há um homem interno, nem com mais forte razão o que é o homem interno, e não creem nem no divino, nem na vida após a morte, nem por conseguinte nas coisas que são do céu e da igreja. E como estão somente na luz do mundo e na claridade que provém dela, creem na natureza como sendo o divino, veem os falsos como vero e percebem o mal como bem. O homem cujo interno é de tal modo externo que não crê senão que pode ver com os olhos e tocar com as mãos, chama-se homem sensual. É homem natural no mais baixo grau e está na ilusão sobre todas as coisas que pertencem à fé da igreja. O interno e o externo, de que se acabou de falar, são o interno e o externo do espírito do homem. Seu corpo é unicamente um externo acrescentado a mais, no interior do qual existem este interno e este externo. Pois o corpo não faz coisa alguma por si mesmo, age, porém, segundo o espírito que está nele. É preciso que se saiba que o espírito do homem, depois que é desembaraçado do corpo, pensa e quer, fala e age como antes. Pensar e querer é seu interno, e falar e agir é então seu externo. Muito bem. Então, vamos citar mais uma vez que a produção desses vídeos foram elaboradas por André Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, e as pessoas que quiserem acessar a mais vídeos desses na internet pelo site que está aí na tela. E, mais uma vez, para nos ajudar a esclarecer esses pontos que foram passados aí no vídeo, nós temos a grata satisfação de ter conosco o reverendo Andy Heilman, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta para ele, que neste vídeo que foi mostrado, o homem interno pode e até deve estar na luz do céu. Como isso é possível, reverendo? Boa noite. Ok, well, a resposta não é difícil se nós olharmos na própria palavra do Senhor. Especialmente no começo do Evangelho de João, fala assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Muitas traduções têm verbo, mas é a mesma palavra do que palavra. Esse é o próprio livro que está na minha mão. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, como nós podemos ter luz celeste, como na nossa mente, é simplesmente para buscar a luz celeste. E o lugar principal está dentro da própria palavra, porque a palavra veio ao mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele revelou a palavra aos discípulos, ele explicou a palavra para eles entenderem. Então, antes disso, o Velho Testamento era quase como um livro fechado. Teve os 10 mandamentos, alguns princípios importantes, mas a maioria era histórias, eram coisas sobre culto deles, muitos sacrifícios, coisas assim. E eles pegou pelo pé da letra e não entendeu o que significava a maioria dessas coisas.
Então diz que Jesus explicou a lei, os profetas e os salmos, mostrando como ele tratava dele e tratava do amor ao Senhor e amor ao próximo. Então, quando essa luz vem da palavra por nós, isso nos dá a luz dentro do nosso homem interno. Porque a palavra vem do céu. Tem coisas naturais, mas está em, como dizer, correspondência com as coisas espirituais. E a palavra, tudo que está escrito na palavra no natural, o homem externo pode entender. Que é feito na forma, como dizer, física. As medidas do tabernáculo, pode dizer, quem conquistou qual terra, tudo isso. Mas tudo isso está uma reflexão das batalhas do arca e do tabernáculo, é a forma do Senhor e a forma da igreja. As batalhas que estavam na letra representam as tentações que o Senhor e como ele conquistou os infernos quando ele estava no mundo. Então, quando a pessoa lê com simplicidade a letra, há uma luz lá dentro que está brilhando, dando ele uma feição para coisas divinas. Mas, infelizmente, os homens não começam a entender. O Senhor explicou pelas parábolas e outras. E agora vem esses próprios livros que representam o segundo advento do Senhor, que leva a luz do céu e nos eleva. Por isso, quando fala do segundo advento do Senhor, diz: eis, eu vi o céu aberto e um cavalo branco, que representa o entendimento da palavra através de verdades espirituais. Isso é o meio pelo qual nosso homem interno pode entrar na luz do céu. Que é nosso homem interno que entende esses livros. O homem externo não entende. Não só não vai entender, como vai rechaçar também, né? É, porque as trevas não compreendem a luz. Exatamente. Eles não quis a luz, porque se as trevas vêm na luz, se a luz vem nas trevas, não tem mais trevas. E as trevas são onde o homem quer fazer mal, onde ele quer ser o centro da verdade, onde ele quer as ideias dele seja verdade, mesmo se são falsas. Então, quando vem a luz, ele esclarece. É como um estudante fazendo prova. Ele quer que tudo que ele escreve é certo. Ele não quer saber que ele errou. Certo. Mas é importantíssimo que as trevas cedem lugar para a luz. Para nós mesmos podemos entender as coisas celestes. Para que nosso homem interno seja iluminado pela luz do céu. E a maneira como a gente pode eliminar as trevas que estão em nós, né? Porque, na verdade, essas trevas estão em todas as pessoas, em todos os seres humanos, né? Uns em mais, em maior grau, outros em menor grau, né? E outros, às vezes, estão já eliminando bastante. Então, e justamente a palavra, né, o entendimento das verdades da palavra, contribui, é como se fosse uma luz que vai, então, refletir dentro do homem para que ele possa enxergar os seus males, as suas falsidades e compreender por que ele está fazendo aquilo, né? E como ele pode fazer para sair daquilo, né? Porque tem três tipos de trevas. Tem as trevas que vêm simplesmente por ignorância. A gente não sabe, por isso está na escuridão. Mas essas trevas, ele gosta de ver a luz quando chega. Tem outras trevas que vêm de persuasões falsas, que vêm da própria inteligência do homem, que ele tem orgulho da própria inteligência. E essas trevas são muito mais difíceis de tirar. A coisa boa, que é a própria doutrina, a coisa da palavra, não começa a apelar a inteligência do homem. E se ele começa a ver as delícias do céu, ele veja, se ele quer chegar a ser inteligente, ele tem que deixar ao lado as ideias falsas dele. A sua própria inteligência e reconhecer que a inteligência verdadeira vem de Deus. É isso. E outra coisa que ele tem que fazer, ele tem que ceder as ideias dele. Em vez de pegar uma coisa celeste, por exemplo, essa coisa sobre a palavra, eles mudou para verbo, porque eles não entendiam que a própria palavra é a vida do Senhor. Então eles botou o verbo porque não entendiam. Então trocou uma palavra para outra, porque eles não entendiam como os pode ser. Então nós não podemos deixar nossa falta de entendimento mudar o que o Senhor fala. Aceita como Ele fala e espera uma explicação que deixa como Ele falou, como está, sem nós botando o nosso homem externo, mas o pior
trevas que nós temos no homem externo e no homem interno também, quando é olhado só para coisas mundanas e de si. Está explicado bem no João 3, quando fala que é condenação, porque diz que aquele que não crer é condenado. E depois explica que é condenação. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amavam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, isso que faz a diferença. Ou seja, o homem que quer a luz, ele é transparente, ele busca mostrar as atitudes dele, as intenções que ele tem, como ele é dentro, ele procura ser fora, né? É. E já o homem mau, ele esconde as coisas de dentro e procura manifestar uma coisa bonita e assim, até angelical por fora, e muitas vezes é um lobo em pele de cordeiro. Exatamente. Quando o homem externo é mais bonito que o homem interno, a última coisa que ele quer é abrir o homem interno dele, que é um tipo de monstro lá dentro dele. Até pode ser cruel, pode ser lascívia, pode ser ganância, coisas assim que realmente trata outra pessoa do jeito muito ruim, não é? Então ele quer esconder isso. Então, a maldade é o mais difícil, mas mesmo assim, o Senhor dentro da palavra apela à pessoa mal para mudar. Porque ele diz que ele não tem prazer na morte do mal. Ele tem prazer na vida. Então, a pessoa que está fazendo o que chama pecado, que é um mal que é feito de propósito, justificado por homem próprio, ele pode ainda sair disso. Porque ele pode ver que as trevas dentro dele. E muitas vezes, essas pessoas que são em mal sabem melhor sobre o homem interno, que é diferente do homem externo dele. Não é? Ele olha, ele sorri para uma pessoa, mostrando tudo bem, está pensando em como ele vai enganar ele. Então ele veja dois tipos de pensamentos, não é? Certo. Mas para todos há uma espécie de salvação, no caso, né? Sem dúvida. Sempre há uma possibilidade de o homem retroceder nessa vida de maldade, de falsidade, e ir na direção da luz, né? Se não era isso, Jesus não veio ao mundo e seja morto. Ele podia evitar essas pessoas ruins e só pegar os apóstolos e fugir da terra, não é? Mas ele sabia que ele teve de enfrentar, então, poucos, não é? Teve José da Arimateia, e teve Nicodemus, e talvez alguns outros, que eram fariseus e que mudaram a sua conduta, né? Que ele quer a salvação de todos. Ele não vai ficar se escondendo do homem mau. O homem mau talvez quer esconder dele, mas ele vai mostrar esse homem para ele pode mudar. Então, certo. E quais seriam os resultados que evidenciam que o homem interno está na luz do céu e não na luz do mundo? É interessante. A gente vai ter resultados, mas nunca tem provas, não é? Que o homem que está na luz do céu é humilde. Ele não é egoísta. A primeira coisa que pode mostrar que não está na luz do céu é que você acha que tem todas as respostas. Que é você que agora é iluminada, que você pode falar qualquer coisa e fica o centro. O homem que está na luz do céu, ele sabe que é o Senhor. É a fonte da verdade. Ele ajuda outros para pegar a palavra, para pegar a doutrina, para ver e entender uma coisa. E muitas vezes ele nem percebe que ele fez essa mudança. Que o alvo dele é para outros. E para o Senhor e não para ele mesmo. Ele não entra nisso simplesmente para ser iluminado. Ele entra nisso por motivo do amor ao próximo e ao Senhor. Uhum. E acaba sendo iluminado também aos poucos, né? E ele fica, porque o Senhor quer salvar todos. E se ele pode ser uma pessoa útil para sempre, que ele gosta de usos, gosta de pessoas fora, ele se torna um anjo. Mas não é uma coisa que ele mesmo vai dizer, eu ganhei. Sim. Ele vai dizer tudo, até que ele talvez ache que é pior do que o homem que é pior, não é? Muitas vezes a pessoa não... praticamente ninguém tem uma medida
em que ele possa dizer, você está em tal nível espiritual. Né? Isso é. Não há como aferir, né? Não há como julgar espiritualmente o seu semelhante nem a nós mesmos. Né? Tem muitos que querem esse sentimento de segurança. Eu estou lá, eu sou seguro, agora não preciso preocupar mais. Mas disse na doutrina que o mal não é removido, é voltado para o lado, afastado, mas ainda está lá. E qualquer anjo também sente que se ele seja egoísta, que ele vai perder a vida celeste. Ele não faz isso, porque ele sabe que é mal. Quer dizer, não é uma segurança que agora eu posso relaxar. Ele está sempre assíduo de fazer a vontade do Senhor. É como uma caminhada que nunca tem fim. Pode ter uma parada, né? Mas sempre há um novo alvo a ser atingido, né? Até o fim da vida, né? Até a eternidade. Até a eternidade, exatamente. Que se os anjos estão na regeneração, no renascimento, sempre. Cada dia que eles acordam é um novo dia melhor. Porque eles estão sempre querendo saber melhor para fazer o que eles estão fazendo, não é? E também por causa da humildade deles. Mas o que é o principal? Que tem que buscar a luz fora de si mesmo. Ele entra no homem interno, muitos até se confundem. Que a luz do céu entra no homem interno, ele tem uma nova ideia, ele acha que isso vem de dentro dele. Mas é como o seu olho. Se você veja uma coisa de fora, você não acha que a árvore está lá dentro do ovo, do olho, não é? É a mesma coisa, se você tem um novo pensamento, você não, isso é minha, não nasceu dentro. Porque seu entendimento é o olho da mente, não é? Então, a luz do céu entra com novas ideias que vêm. Mas a razão que precisa a palavra e também a doutrina é porque nós começamos todos como homens externos. Ninguém nasce hoje em dia já iluminado. Então, por causa disso, o homem precisa, não é? Ele precisa progredir do natural para o espiritual para o celeste. Por isso, ele tem que aprender coisas que são mais científicos, quer dizer, fatos, conhecimentos. Depois, ele começa a entender isso com inteligência. E, no fim, ele chega a essa sabedoria que vem da luz celeste. E sabedoria, ou como Sócrates falou, é saber que não sabe nada. Exatamente. Até que muitos velhos chegam a esse ponto e todo mundo fica com pena deles, mas eles estão realmente mais sábios porque sabem nada, não é? Lá na obra Céu e Inferno é dito mesmo no capítulo que fala, eu acho que sobre a inocência no céu. Ele diz que os anjos celestes, que são os anjos mais elevados, eles têm justamente essa sabedoria porque eles sabem que tudo o que eles sabem é nada comparado com o que eles não sabem. Né? Que eles têm uma gota em comparação do oceano, não é? Pouca coisa. Mas eles sabem muito, mas essa gota é 100 vezes, milhares de vezes maior do que um cientista aqui estudando coisas só naturais. Uma coisa que está chegando a hora, o mundo de hoje, não é? Onde está? E tem uma frase aqui dentro desse livro, que não foi lido na vídeo, mas que vem um pouco depois, falando da situação do mundo de hoje. E fala assim, que perversão hoje há do mundo, atribuindo tanto à natureza e tão pouco ao divino. Certo. Na verdade, isso seria assim, como essas coisas se manifestam no mundo de hoje, no caso, né? Então, é porque se nós formos analisar como se manifesta a ciência e como se manifesta a religião, a religião digamos assim, é como se fosse uma opção, né? E a ciência é comparada a um fato. Que tem que saber na escola. Isso. Então você entra na escola, não é nada de mal com ciência, porque ciência pode ser base para o homem interno, lá no homem externo, não faz mal, até que ajuda a gente a pensar. Mas eles fazem tudo essa coisa sobre o mundo e nada sobre o céu. Eles muitas vezes nem ensinam valores, não é? Eles ficam fora de tudo isso. Então ele passa quase todo o dia na escola e pouco tempo com pais ensinando coisas sérias. E muitas vezes os pais nem
Nem me ensina. Aprendendo somente conhecimentos, né? Tendo somente conhecimentos e não tendo o ensinamento de valores, né? O conhecimento dos valores. Mais ou menos o que Paulo falava, né? Que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Né? E é uma pena que é por isso que hoje essa ideia do homem interno, alguns gostam, eruditos, alguns filósofos e tudo, mas ninguém realmente entende porque é tanto foco no mundo, não é? E pouco foco nas coisas celestes. Ou seja, contemporaneamente falando, né? Nos dias de hoje, a ciência tem muito valor, né? Muito mais valor, e a religião, gradativamente, ela perde, digamos assim, pela falta de compreensão mesmo, do entendimento do que as verdades da palavra dizem. E justamente porque as igrejas estão muito ligadas com as coisas que estão ao pé da letra. Né? E não só isso, mas também os alvos das igrejas de hoje são cada vez mais mundanos também, não é? Exatamente. Uma pena. Então, me desculpe, reverendo, mas infelizmente o nosso programa está terminando, então só dar a chamadinha final, que este texto está neste livro, Nova Jerusalém e Sua Doutrina Celeste, e também que o vídeo que nós passamos no início do programa, a segunda parte do programa anterior, foi gentilmente cedido pelo André Figueiredo, lá do Rio de Janeiro, que nós agradecemos muito, e os vídeos podem ser assistidos na internet também, pelo endereço que está na tela. Muito obrigado ao reverendo por estar novamente conosco, e obrigado a você, que é o motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.